Ok, bom, então isso que eu vou apresentar hoje é justamente esse segundo braço da pesquisa que eu tinha mencionado antes, sobre as apropriações conservadoras da Idade Média, isso que eu chamo de Era Bolsonaro. Eu vou tentar ser breve, porque eu já falei muito e falo bastante, se deixar. Então, vou tentar fazer uma apresentação mais breve para que a gente tenha bastante tempo para conversar depois sobre a apresentação e debater e ouvir, inclusive, as críticas de vocês, porque acho que isso é o mais interessante, o mais rico. Essa é uma pesquisa, então, que eu estou desenvolvendo desde 2018, mais ou menos, ainda que ela tenha dado um salto depois de 2019, justamente por conta da eleição do Bolsonaro. E é uma pesquisa que, a princípio, eu fui desenvolvendo de maneira parcelada. Então, ela começou com uma pesquisa sobre essas apropriações em memes. Depois eu comecei a pensar essas apropriações na política institucional. E depois, nisso que aqui está como auto-histórias, mas a gente poderia chamar também, e eu vou chamar depois de histórias alternativas. Então, essa apresentação que eu vou fazer hoje é uma tentativa de reunir essas pesquisas, esses âmbitos específicos dessa pesquisa, num conjunto. Então, eu estou interessado, sobretudo, na relação entre esses três âmbitos: política institucional, memes e histórias alternativas. Por isso, esse título, Entre Memes, Política e História. Eu acho que, em termos de preâmbulo, é isso. Isso funciona. Sim. Então, a primeira pergunta é essa, né? O que aconteceu com o Brasil? E eu estou pensando aqui o que aconteceu com o Brasil até antes da pandemia, porque eu acho que se fosse responder o que aconteceu com o Brasil de maneira geral, não sei, eu não tenho... Acho que esse é um ensaio interpretativo muito difícil. Mas eu só quero fazer aqui um breve histórico disso que eu estou chamando de Era Bolsonaro. Porque, na verdade, eu passei a pensar que essa Era Bolsonaro não começa com a eleição do Bolsonaro. Essa Era Bolsonaro começa antes. Então, essa parte é uma brevíssima contextualização disso que eu estou chamando de Era Bolsonaro, e é também um momento da gente relembrar certas coisas. Então, uma tempestade perfeita, né? A gente teve, desde 2015, pelo menos, uma crise generalizada. Então, a gente tem uma crise política, que começa lá com o bloqueio de todas as iniciativas do governo Dilma no Congresso pelo Eduardo Cunha. A gente tem uma crise econômica, que tem a ver com essa crise política, mas tem a ver também com algumas políticas econômicas desastrosas. E isso vai culminar no impeachment da Dilma. Então, a gente tem tanto a crise política quanto a crise econômica culminaram nessas manifestações verde e amarelo, que todo mundo, imagino, se lembra bem, e que logo se transformaram em manifestações pelo impeachment e que tiveram esse objetivo atingido. E os efeitos dessa crise generalizada, né? O primeiro deles é a desorganização total do sistema político brasileiro. O exemplo maior disso é a prisão do Lula e o fato dele ser, então, impedido de concorrer naquelas eleições. Isso envolveu também, gestada, sobretudo, dessas manifestações, mas também em gestão dessas manifestações, a emergência de uma chamada nova direita. Na verdade, é a extrema-direita de sempre, agora com uma nova roupagem, mais jovem, mais popular, talvez. Mais popular não no sentido de dar voz a anseios populares, mas no sentido de ter uma penetração mais ampla. E a eleição do Bolsonaro, então, que é o grande efeito desse momento de crise generalizada. Essas manifestações, eu acho que a gente, sei, enfim, já tem muita gente pensando nisso, mas acho que não é um exercício cotidiano que a gente faz. Como que era um contexto absolutamente aberto. Então, aí, como na foto, a gente tinha manifestações, grupos políticos pedindo ao mesmo tempo intervenção militar e Bolsonaro presidente.
o que mostra bem como que era um momento de indeterminação, mas é um momento que estava pendendo muito para soluções autoritárias, ou pelo menos soluções de direita. E aí a gente tem a eleição, então, finalmente, do Bolsonaro, que marca um momento central dessa era Bolsonaro. Então, o argumento aqui é simples, é isso, né? Essa era Bolsonaro vai ganhar corpo e vai ganhar nome com a eleição, mas ela começa antes, já com a crise política, o impeachment da Dilma, a crise econômica, tudo isso põe esse contexto do que eu estou chamando aqui de era Bolsonaro. Então é isso, só uma breve contextualização para a gente ter claro isso. Essa movimentação toda e essa apropriação vai acontecer desde antes da eleição do Bolsonaro, ainda que ganhe impulso e ganhe ênfase com a eleição, claro. Então, o primeiro aspecto que eu quero enquadrar aqui é justamente a questão da política institucional. Dentro desse bloco de política institucional, eu coloco todas as menções diretas à Idade Média feitas por políticos ou por membros do governo. Essas são sempre as referências mais explícitas à Idade Média, mas elas são também as referências mais superficiais, como a gente vai ver nos exemplos daqui a pouquinho. Então, se fala especificamente da Idade Média, Deus Vult vai ser jogado à torto e à direito, mas não existe um engajamento para além disso, para além do discursivo ou imagético com a Idade Média. Essas referências da Idade Média não aparecem como política de governo, mas ela informa ações do governo e programas governamentais. Então, não sei se vocês lembram aquele fatídico vídeo do secretário Alvim imitando Hitler. Era para lançar um programa de fomento a óperas, a obras literárias sobre a história do Brasil. Então, isso era um exemplo de como que essas menções à Idade Média informam ações e programas governamentais, ainda que elas próprias não sejam ou não apareçam especificamente como uma política de governo. Então, alguns exemplos disso que eu estou chamando de política institucional. Bom, o primeiro agente político que eu coloco nesse bloco é justamente o Felipe Martins. Então, antes da eleição, o Felipe Martins era blogueiro e influencer digital da extrema-direita, mas não era extremamente popular, ainda que fosse bastante próximo dos filhos do Bolsonaro. E aí, depois da eleição, ele vai ocupar um posto importante, ainda que não de muito destaque, dentro do governo, e vai se tornar assessor internacional da presidência da República. Ele é um sujeito bastante ativo nas redes sociais, sobretudo no Twitter. Então, foi a partir de tweets do Felipe Martins que me chamou a atenção essa relação do governo, ou de agentes do governo Bolsonaro, com a Idade Média. Então, aqui um exemplo básico disso. Ele e o Trump, ele fala, uma aliança estratégica Brasil-Estados Unidos em torno de uma visão de mundo e de uma filosofia comum será decisiva na defesa do Ocidente e na abertura de novas perspectivas para o relacionamento bilateral na área econômica e da segurança, com benefícios claros para as duas nações. Deus Vult. Bom, Deus Vult, vocês sabem, né? É o famoso grito de guerra associado à Primeira Cruzada, significando Deus quer, ou é a vontade de Deus, e que vai ser muito instrumentalizado pela extrema-direita, não só brasileira, mas também. Então, isso vai... aparece... Perdão. Aparece aqui também num tweet do Felipe Martins. Isso aqui depois do resultado do primeiro turno. Perdão. Onde ele diz, está decretada a nova cruzada, Deus Vult.
E isso aparece no dia da posse do Bolsonaro também, onde ele fala: a nova era chegou, é tudo nosso, Deus vult. E vai aparecer de maneira genérica em tweets e manifestações diversas. Então, aqui ele usa Deus vult para comemorar que o exame dele de Covid deu negativo. E depois usa Deus vult para dizer que não, que na verdade o exame deu positivo. Mas isso é para mostrar como que é constante essa evocação de um termo, de uma expressão associada com a Idade Média. Então, o Felipe Martins, ainda que seja um sujeito influente no governo, é, no entanto, só um sujeito, né? Isso podia ser só uma idiosincrasia dele. Mas, na verdade, a gente vê isso acontecendo também com outros agentes políticos associados ao governo Bolsonaro. Então, o segundo exemplo é o deputado Carlos Jordi. Ele já era um político de extrema-direita antes da eleição do Bolsonaro, mas ele vai ser eleito para 2019 como deputado federal. E vai ser eleito como um grande apoiador do Bolsonaro, vai ser eleito associado, diretamente associado ao Bolsonaro. E por incrível que pareça, ele tem um uso ainda mais frequente da expressão Deus vult nas redes sociais do que o próprio Felipe Martins. Então a gente vê aqui Deus vult na porta do gabinete dele no Congresso Nacional. A gente vê aqui Deus vult em torno do Cristo Redentor no banner que ele usa, ou que usava no Twitter. Deus vult numa mensagem agradecendo o Flávio Bolsonaro pelas felicitações de aniversário. Deus vult falando de manifestações sobre o governo. Assim foi a manifestação em defesa do governo Bolsonaro em Niterói. Obrigado a todos que comparecerem e pelo carinho. Deus vult em Praia de Caraí. E Deus vult falando do ano novo também. Então, 2019 foi um ano de muitas lutas e desafios, mas também de muitas vitórias. Agradeço a Deus por tudo que me concedeu e toda a força que me deu nas batalhas diárias. Toda a honra e toda a glória a Ele. 2020 será um ano repleto de paz, luz, saúde, conquistas. Que assim seja. Deus vult. Então, por incrível que pareça, ele usa ainda mais, com ainda mais frequência do que o Felipe Martins. É quase como se ele dissesse Deus te abençoe. Então é um termo que entra no discurso dele de maneira muito natural. E aí o meu último exemplo, tendo em vista esses agentes políticos, é o Ernesto Araújo, que entre 2019 e 2021 foi ministro das Relações Exteriores do Brasil. Ele deixou de ser, foi demitido recentemente, mas estava desde o início do governo nesse posto. E o Ernesto Araújo mostra ou expressa um sabor diferente dessa apropriação da Idade Média. Para ele, o mais importante é a centralidade da ideia de civilização ocidental, ou do lugar do Brasil nessa ideia de civilização ocidental. Na medida em que é um desenvolvimento, e nesse caso, e nisso ele é específico, é um desenvolvimento mais detido, mais aprofundado do termo, eu vou voltar nele depois. Mas, enfim, ele também usa referências à Idade Média nas redes sociais e em outros âmbitos. Então, a gente vê que essas referências não são episódicas, não são uma curiosidade sobre o governo Bolsonaro, mas que elas perpassam agentes políticos diversos associados com o governo. Então, a ideia aqui é pensar, bom, que tipo de uso está sendo feito dessas referências? Aqui, especificamente, da expressão Deus vult. Tanto no caso do Felipe Martins quanto do Carlos Jordi, a gente tem 3 formas. A primeira é uma identidade de grupo. Então, dizer Deus vult, escrever num tweet Deus vult, é afirmar o pertencimento a um grupo específico. É um grupo específico que vai se identificar como de direita, que vai se identificar como apoiadores do governo Bolsonaro,
mas que vai se identificar também como relacionado a determinada ideia de Idade Média. Ela é, em segundo lugar, um grito de guerra, uma forma de mobilizar esse grupo para qualquer coisa. Então, a gente viu, né, casos onde esse termo é usado de maneira muito descompromissada, para falar de um teste de Covid ou para falar do Ano Novo, mas a gente viu também isso sendo usado para falar de uma manifestação. Então, é uma tentativa de reunir esse grupo em torno de uma mensagem, em torno de objetivos específicos. E ela é também uma forma de instrumentalização da cultura digital, especificamente dos memes. Então, não foram esses agentes políticos do governo Bolsonaro que inventaram ou que inauguraram esse uso da expressão Deus vult nas redes sociais. A gente vai ver que isso tem uma história e evidências muito anteriores. Mas eles certamente se apropriaram disso. Então, na medida em que usam recorrentemente essa expressão, conseguem instrumentalizar todos os memes que gravitam em torno dessa mesma ideia, ou dessas mesmas ideias. E aí, no caso do Ernesto Araújo, e eu vou voltar nisso depois, são dois objetivos diferentes. O primeiro é revelar essa suposta essência oculta do Brasil como herdeiro da civilização ocidental e como um programa político explícito, ou seja, como aparece lá no tweet dele, uma perspectiva de defesa da civilização ocidental, uma perspectiva de associação do Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos do Trump, ou do Brasil com a Hungria, do Orbán, e por aí vai. Então, são formas que apontam, usos que apontam para objetivos um pouco diferentes, ainda que todos eles na mesma direção. E aí a gente pensa, então, os memes. Né? Eu falei que essa é uma expressão que não é inventada por esses agentes políticos, mas um dos objetivos é instrumentalizar justamente todos os memes que orbitam em torno desse uso. Não só Deus vult, mas também das cruzadas, mas também do que era a Idade Média e por aí vai. Então vale a pena a gente parar um pouco e olhar especificamente para esses chamados memes políticos. Segundo Limor Schiffman, enquanto alguns memes políticos são enquadrados de maneira humorística, outros são mortalmente sérios. Mas, independentemente de sua codificação emocional, os memes políticos são sobre expressar um argumento, participando de um debate normativo sobre como o mundo deveria ser e a melhor forma de chegar lá. E aí, em outra passagem ele segue. Memes políticos na internet cumprem 3 funções interligadas. Primeiro, memes como formas de persuasão ou defesa de posições políticas. 2, memes como ação de base. E 3, memes como modos de expressão e discussão pública. Então ele está enquadrando aqui os memes como uma forma de participação política. E enfatizando, isso é absolutamente central para o que a gente vai ver depois, que os memes usam, mesmo os memes políticos, usam essa roupagem humorística, mas sempre, em todos os casos, eles estão avançando uma visão de mundo específica, ou um projeto político de como tornar aquela visão de mundo real. Eu venho chamando essa interseção entre medievalismo e memes políticos de memedievalismo. E vale a pena a gente pensar isso especificamente. Então, o Andrew Elliott, que vem trabalhando com isso já há bastante tempo, diz o seguinte: quando combinados com essa bolha filtrante, memes potencializam o efeito da comunidade dentro do grupo, definindo e moldando o mundo online de cada usuário, redefinindo os horizontes de sua experiência online. Para fins do extremismo online, então, o que mudou na era do conteúdo online produzido pelo usuário não é o uso de medievalismos para se referir a posições contemporâneas no presente, mas os mecanismos por meio dos quais esses medievalismos são utilizados. Eu acho que esses mecanismos, então, o que ele está dizendo aqui é: esses mecanismos não são novos, mas eles são extremamente poderosos, destacando como que existe
em torno da produção e da reprodução desses memes, uma dinâmica de grupo, né? Então a gente, enfim, depois eu vou falar disso. Comunidades no Facebook, hashtags no Twitter, dedicadas à produção, dedicadas à divulgação, por exemplo, de memes sobre a Idade Média. E como que o reforço frequente das mesmas ideias, fazendo uso desses memes, dentro desses grupos, reforçam aquelas visões de mundo. Ele fala assim, o recorrer a medievalismos para reproduzir posições políticas sobre o presente não tem nada de novo. Mas fazer isso através de mecanismos como os memes não só é novo, como é uma dinâmica bastante perigosa, porque tem um potencial de reforço e de difusão gigantesco. Então, pensando especificamente, esse não é um problema do Brasil, não é uma questão específica do Brasil. Isso perpassa o mundo como um todo, sobretudo Europa, Estados Unidos, Austrália. Mas isso tem também uma presença muito grande no Brasil. Então, pensando especificamente esse medievalismo de extrema-direita no Brasil, eu queria destacar algumas questões. Bom, desde 2017, esses medievalismos são frequentes nas redes sociais brasileiras. Eu falo desde 2017 porque foi quando eu comecei a prestar atenção nisso e a colecionar esses memes. Mas do que eu vi na época, já estava claro que isso era uma tendência que já existia anteriormente. Então, existem alguns aspectos aqui que são interessantes. Esses memes, todos, ou quase todos esses que eu vou mostrar para vocês, são memes de 2017 e 2018. Justamente para mostrar como que determinadas ideias já estavam presentes, mesmo antes da eleição do Bolsonaro, mas que depois foram potencializadas pela eleição e utilizadas tanto na campanha quanto no decorrer do governo. Então aqui tem esse primeiro caso tem um aspecto bem importante, porque ele mostra a passagem da adaptação ou tradução até a produção própria de memes no Brasil. Então aqui a gente tem um meme bastante conhecido até, e ele está em inglês. Então dá para ver aqui embaixo, né? Together, together, os cartazes todos estão em inglês e tal. E aqui no primeiro plano, um cavaleiro cruzado e um viking, e a ideia é, bom, estamos juntos contra todos esses grupos aí, gays, ateus, comunistas, movimento negro, judeus, e por aí vai. Então esse é um meme que está em inglês. E quando eu encontrei ele, não com uma comunidade brasileira, eu encontrei ele traduzido. Então é o mesmo meme, com o texto de baixo traduzido, né, Unidos, Unidos, e algumas outras alterações aqui específicas. A mais interessante delas é que a estrela de Davi, lá em cima no alto, é coberta também. Isso, para mim, mostra uma dinâmica importante, que é como que esses memes, com referência à Idade Média, foram inicialmente importados e traduzidos, e como que a partir de um tempo eles passam a ser produzidos por brasileiros e nesse movimento passam a falar mais especificamente sobre questões nacionais. Então aqui tem uma série de exemplos, e não vai dar tempo da gente entrar em todos, mas a gente pode voltar a isso na hora do debate. Então esse aqui é um outro clássico, né? A formação da Europa se deu pela monarquia e pelo catolicismo, e a sua decadência está pela república e pelo ateísmo. Então, usando essa linguagem típica dos memes de sobrepor duas imagens com o texto por cima. Então, sempre quando uma civilização perde seus valores machistas ou patriarcais, ela acaba sendo subjugada por outro povo que não perdeu esses valores, tendo de ser um padrão que se repete por toda a história humana. E aqui fazendo um diálogo muito grande. O primeiro quadro é a decadência dos romanos e o segundo é o saque de Roma. Então, usando essa imagética associada à Idade Média. Aqui a oposição entre a parada medieval e a parada gay.
né, positivando a parada medieval e negativando a parada gay. Ou aqui a resposta medieval, a resposta modernosa. Então, no primeiro caso, positivando as cruzadas como um movimento militar de resistência violenta e negativando aqui uma imagem de um ataque terrorista na Europa. Então, só para sintetizar essa parte, os elementos desse medievalismo e extrema-direita no Brasil se repetem o tempo todo. Uma presença muito grande da islamofobia, e isso aqui, por um lado, tem a ver com esse movimento de adaptação e tradução. Então, essa islamofobia vem muito nesses primeiros memes que não são produzidos no Brasil, mas que, num segundo momento, passam a estar presentes porque existe uma certa associação entre a Palestina e o islamismo com a esquerda no Brasil, por mais estranho que isso possa parecer. Todos eles, enfim, vários deles apresentam homofobia, misoginia, antissemitismo, anti-esquerda e por aí vai. E como é que isso se relaciona com o Bolsonaro, especificamente? A gente poderia dizer que o Bolsonaro é um presidente meme. Os memes tiveram um papel central na popularização da figura e das ideias do próprio Bolsonaro, mesmo antes das eleições. Então não seria exagero dizer que todas aquelas inúmeras comunidades no Facebook e todos aqueles vários robôs no Twitter divulgando fotos do Bolsonaro, vídeos do Bolsonaro, ou falando sobre o Bolsonaro, tiveram um papel importante para que a figura dele fosse conhecida antes das eleições de 2018. E os memes tiveram também um papel absolutamente central na campanha do Bolsonaro, né? Eu falei dos robôs, isso depois, durante a campanha com o WhatsApp, vai atingir um outro nível. Então, de alguma maneira, essa normalização da figura do Bolsonaro passou em grande medida pelo uso da cultura digital e dos memes, especificamente. E os memes têm um lugar central ainda hoje, no governo. Então, eles são tanto um instrumento para atacar opositores do governo, e a gente pode ver isso acontecendo em toda a crise do governo. Provavelmente hoje a gente vai ver uma outra enxurrada de memes, para fortalecer o próprio governo, mas também uma forma dessas comunidades digitais de pressionarem o governo. Então, isso também acontece. E, mais de uma vez, o Bolsonaro voltou atrás de alguma decisão, geralmente algum nome para ser anunciado para algum cargo, que, horas depois, é negado por conta dessa pressão digital, que, em grande medida, assume a forma de memes. E os memes têm um papel central na vida do próprio Bolsonaro, que já disse, já mostrou mais de uma vez, como que se informa justamente por grupos de WhatsApp. Enfim, aqui vários exemplos vinculando o próprio Bolsonaro a ideias de Idade Média, sobretudo o cavaleiro cruzado. E aqui já mirando na campanha de 2022, onde, sem nenhuma dúvida, esse padrão vai se repetir. Bolsonaro como cavaleiro cruzado, destemido, que está supostamente salvando o Brasil. Então, eu falei rapidinho sobre política institucional, sobre o uso dessas ideias de Idade Média por agentes da política institucional, dos memes, e agora a gente precisa falar disso que eu estou chamando aqui de auto-histórias ou histórias alternativas. Então, nesse volume sobre revisionismo histórico, histórias alternativas, o Luiz Valência Garcia fala o seguinte: através da criação de histórias e fatos alternativos, o impulso da extrema-direita há muito tem sido minar o liberalismo e o projeto iluminista como um todo, para reescrever e alterar a história com o fim de legitimar crenças essencialistas
racistas, sexistas, etnocêntricas, nacionalistas e heteronormativas, o que eles chamam de crenças tradicionais. Apesar de saberem que essas crenças tradicionalistas têm mais a ver com os conceitos de classe, raça, nação, gênero, sexualidade do século XIX e XX, do que com algum passado remoto. Essas crenças, na verdade, estão no cerne do que nós agora reconhecemos como fascismo. E ele continua. As histórias alternativas, alt-histories, são criadas por 1. Negação histórica, que pode incluir rejeição abjeta de arquivos e evidências históricas. 2. Crença na história cíclica ou teleológica, que pressupõe para onde estamos indo ou onde estivemos. 3. Narrativas de declínio, que assumem uma teoria da degeneração em lugar da compreensão da mudança. 4. Mitologização, que é criada quando os fatos são substituídos por quimeras. 5. Nostalgia por um passado imaginado, que muitas vezes supõe tanto um declínio, quanto tenta seletivamente excluir ou sublinhar fatos históricos e narrativas. 6. Um anihistoricismo baseado puramente em verdades. E 7. Através de maneiras frequentemente fragmentadas e tendenciosas, a história é lembrada e retratada na memória pública popular, filmes, manuais, programas de televisão, etc. Então, esse é a peça que falta um pouco no quebra-cabeça que a gente está montando até aqui. Que é, bom, como que esses agentes políticos usam essas ideias de Idade Média, que, por sua vez, vão aparecer também nos memes. Então, isso passa, pelo que eu estou chamando aqui, de inventar uma essência para o Brasil. E o melhor exemplo disso é o documentário Brasil, a Última Cruzada, produzido pelo Brasil Paralelo, que é um canal de YouTube, enfim. Acho que hoje em dia já é uma empresa mais do que um canal de YouTube. Então, um documentário de 2017, e que no primeiro episódio, chamado sugestivamente A Cruz e a Espada, apresenta um resumo da história da chamada civilização ocidental, focando na Idade Média, com um destaque progressivo para as cruzadas e, posteriormente, para a assim chamada Reconquista e depois a expansão colonial portuguesa. Então, a narrativa é hiper-tradicional e hiper-teleológica, como se, no final das contas, a conquista das Américas e a colonização do Brasil fosse um resultado direto das cruzadas. Em 2019, e aí isso tem a ver com o vínculo com a política institucional, como eu chamei a atenção no primeiro caso, mas em 2019 o documentário foi exibido na TV Escola, justamente, na TV Escola. Então, essa ideia de Idade Média aqui promovida, ou essa ideia de uma essência medieval do Brasil aqui promovida, existe antes, inclusive, da eleição do Bolsonaro, mas com a eleição do Bolsonaro, com esse acesso à política institucional, vai ter uma difusão muito maior, sendo exibida, por exemplo, na TV Escola. E aqui a gente volta, então, para o Ernesto Araújo, que dá vazão à invenção dessa essência de maneira muito profunda. A lógica aqui, então, tem um post no blog do Ernesto Araújo, isso aqui de quando ele já era ministro das Relações Exteriores, intitulado Brasil no Barco de Ulisses. Ele diz o seguinte: a ânsia inextinguível dos gregos pelo mar os conduzia necessariamente para o oeste, a partir de seu canto no Mediterrâneo Oriental. Uma lenda conta que Ulisses, muitos anos depois de regressar a Ítaca e reencontrar Penélope, decidiu lançar-se novamente à paixão do mar. Chamou os amigos e aventurou-se rumo ao oceano, para além das colunas de Hércules. Chegou a fundar, no extremo ocidental do continente, a cidade que chamou Ulicipo, nome que depois evoluiu para Ulicipona, Licipona, Lisbona, Lisboa. Fernando Pessoa recorda essa lenda fundacional da lusitanidade e assevera: o mito é o nada que é tudo. Ulisses ou não, os portugueses herdaram esse anseio ocidental e dele o Brasil é fruto. Somos o extremo ocidente daquela ocidental praia lusitana. Somos outras coisas também, certamente. Mas sem a origem não somos nada. Um ser cortado de sua origem não é ser, apenas subsistir. Se o mito é o nada que é tudo, os brasileiros somos gregos por tabela. Somos filhos dos Lusíadas e netos da Odisseia, herdeiros legítimos
do milagre grego, romano, europeu, ibérico, ocidental. Então, a questão aqui é repensar, reenquadrar o passado colonial brasileiro, colocando o Brasil como herdeiro legítimo dessa ideia de civilização ocidental, através desse vínculo com Portugal e com a Idade Média Europeia. E essa Idade Média é, obviamente, uma Idade Média fantasiosa, né? Uniformemente branca, patriarcal e exclusivamente cristã. O Ernesto Araújo, quando faz isso, se diz, então, que está, na verdade, revelando uma essência que foi escondida dos brasileiros. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é revelando uma essência absolutamente inventada. Essa ideia de que o Brasil, então, é fruto de Portugal, fruto da civilização ocidental através de Portugal. E não que o Brasil é resultado de um projeto colonial que envolve muito mais do que Portugal. Então a gente precisa pensar o que não está nessa história, né? Essa história alternativa para o Brasil, desenvolvida por esses agentes, né, pelo Brasil Paralelo, pelo Ernesto Araújo, que depois vai ser reapresentada nos memes e vai ser repetida e difundida por esses agentes políticos. O que falta nela? Bom, a principal consequência de estabelecer a Idade Média Europeia como a verdadeira essência da nação brasileira é dizer que não tem nada além disso. Então, é apagar a participação e a contribuição dos povos indígenas e africanos da história brasileira. Se a verdadeira essência da nação brasileira é a Europa, os povos indígenas e africanos são, na melhor das hipóteses, um adendo a essa verdadeira essência. Mas, e isso é mais perigoso, o principal objetivo dessa história alternativa é legitimar um projeto político que existe no presente, que é justamente a recuperação, a explicitação dessa suposta verdadeira essência que até então teve escondida. Ou seja, pensar o Brasil como uma nação branca, cristã e patriarcal, que é, no final das contas, o projeto político do governo Bolsonaro e que vai encontrar nessas histórias alternativas uma forma de legitimação bastante poderosa. E de onde é que vêm essas histórias alternativas, né? Isso é bastante importante. A gente viu elas aparecendo no documentário do Brasil Paralelo, viu isso aparecendo no texto do Ernesto Araújo, mas certamente eles não inventaram isso. Então, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer a contribuição do sistema educacional brasileiro para isso, para essas ideias fantasiosas sobre a história do Brasil e sobre a história da Idade Média. A gente tem que pensar, por exemplo, que o Pedro II é um projeto educacional imperial, e aí um caminho que me parece muito promissor para isso, já indicado e trilhado um pouco pelo Luiz Ernesto Barnabé, é pensar a tradução dos compêndios históricos franceses que eram utilizados, por exemplo, no Pedro II, e como que apresentavam a história do Brasil e como que apresentavam a história da Europa, inclusive a história da Idade Média. A gente precisa reconhecer também o papel da historiografia tradicional nisso. Então, no início, acho que, ainda que isso, felizmente, não aconteça mais, mas no início, os estudos medievais no Brasil se legitimaram também como uma forma de compreender a história nacional, enfatizando justamente essa relação colonial com Portugal. Então, seria importante estudar a história medieval no Brasil, porque o Brasil é justamente esse fruto, esse produto de Portugal. Eu acho que é possível, ainda que esse argumento não me pareça muito promissor, eu acho que é possível fazer isso de maneira que não seja a reforçar essa ideia de uma essência nacional. Mas eu diria que, por um tempo, isso foi feito dessa maneira. E da mídia de massas. Essas histórias alternativas também são produzidas e reproduzidas na mídia de massa. E aí pensar que boa parte dessa mídia consumida no Brasil tem uma origem norte-americana ou estadunidense, mostra isso, porque tem a ver também como que os Estados Unidos entendem o seu papel nesse processo de expansão colonial europeia. Os Estados Unidos justamente se veem como esse herdeiro
como na corrida de revezamento civilizacional, aqueles que estão assumindo o papel da Europa à frente dessa chamada civilização ocidental. Então, a minha questão aqui era pensar justamente os vínculos entre esses três âmbitos. Em primeiro lugar, esses agentes associados com a política institucional, que fazem uso, reproduzem e difundem essas ideias de Idade Média, a relação dessa política institucional com a cultura digital, ou com os memes especificamente, que precede a emergência desses agentes políticos, mas que também está envolvida nessa própria emergência e que hoje em dia é totalmente instrumentalizada, e pensar a relação desses dois âmbitos com essas histórias alternativas. Então, tanto, de novo, com a reprodução e com a difusão dessas histórias alternativas, mas também com a produção dela. A minha perspectiva aqui é que não dá para entender esses abusos da Idade Média na era Bolsonaro só através de um desses âmbitos. Todos esses âmbitos são evidências dessas apropriações. Mas entender como que essa apropriação surge, se reproduz e se difunde, passa por entender a relação entre esses âmbitos variados. Então, algumas brevíssimas conclusões sobre o que fazer, ou como combater essas apropriações da extrema-direita. Bom, o primeiro caso é desconstruir essas apropriações. Então, aqui a guisa de síntese. No Brasil, em relação às apropriações conservadoras da Idade Média, existe uma relação recíproca entre política institucional, cultura digital, memes e histórias alternativas. Agentes políticos e memes podem desenvolver histórias alternativas, mas o fazem a partir de uma base estabelecida previamente. Portanto, essa base e essas histórias alternativas devem ser o foco principal da crítica. E, finalmente, é importante reconhecer que histórias alternativas recolhem, preservam e reutilizam os escombros gerados pelo desenvolvimento historiográfico. O que significa dizer que a historiografia hoje está muito, muito além desse tipo de narrativa tradicional e essencialista, mas é justamente o desenvolvimento da historiografia que faz com que a historiografia esteja além dessas perspectivas que deixa essas perspectivas pelo caminho. Então, o que faz com que essas perspectivas estejam disponíveis. Nesse sentido, acho que é importante enfatizar de novo, reconhecer o papel que uma historiografia anterior, do século XIX, ou mesmo de meados do século XX, teve em desenvolver essas histórias alternativas, que hoje não tem nada a ver com a historiografia mais, mas que ficaram pelo caminho. E aí, o que fazer, então? Bom, eu diria que o principal caminho é desenvolver novas ideias de Idade Média. Dá para fazer isso através do ensino, e aí a formação dos professores é uma questão central. Então, isso tem a ver com a questão que a gente discutiu rapidinho no momento anterior. Pensar que um elemento central da formação de professores de história em relação à Idade Média tem que ser a desconstrução de ideias tradicionais da Idade Média e a construção de outras ideias, e que isso também tem que aparecer na produção de material didático, né? Não só livros didáticos, mas é importante que isso atinja o maior público possível. É possível fazer isso a partir da pesquisa, seja através da promoção ativa de pesquisas que lidem com essas questões, né, por um lado, com essas apropriações, mas também pesquisas que desconstruam essas ideias essencialistas, e, de certa maneira, isso já é feito, porque a historiografia hoje está extremamente longe dessas visões tradicionais, e também da internacionalização, pensar que esse é um problema global, né? Essas apropriações da Idade Média não acontecem só no Brasil, como eu já tinha mencionado, mas acontecem ao redor do mundo, e, portanto, trocar experiências e
trocar análises, trocar ideias sobre isso também é um caminho promissor. E, por fim, a história pública. Essas novas ideias de Idade Média precisam atingir um público amplo. Isso pode acontecer tanto através de mídias digitais, como a gente está, inclusive, fazendo aqui, mas é importante que isso aconteça também através da mídia tradicional. Então, ocupar espaços, né, em jornais, em revistas, na televisão, tudo isso é importante para desenvolver e difundir essas novas ideias de Idade Média. Um exemplo incrível disso, feito não por historiadores, mas por uma escola de samba, foi o desfile da Mangueira em 2019, onde colocou essa questão da narrativa tradicional sobre a história do Brasil, sobre essa suposta essência brasileira, no centro da sua crítica, desconstruiu ela ao longo do desfile e ofereceu uma outra ideia, uma outra narrativa sobre a história nacional. Ainda que não tenha tocado especificamente na Idade Média, é um exemplo excelente de como que isso pode ser feito e como que isso pode atingir um público bastante amplo. Então, em suma, dizer que essas apropriações conservadoras da Idade Média, ou da ideia de Idade Média na era Bolsonaro, revelam um problema mais profundo. Que isso tenha acontecido agora e que isso esteja associado com o Bolsonaro, certamente não é uma coincidência, e acho que eu destaquei os pontos de contato disso antes. Mas é importante que a gente não pense ou não identifique isso exclusivamente com a figura do Bolsonaro, com o governo Bolsonaro. Isso, na verdade, tem uma história anterior, né? As condições para que isso pudesse acontecer na era Bolsonaro estavam dadas antes, e a gente pode, daqui a um tempo, não viver mais nessa era Bolsonaro, e ainda assim a gente vai ter que lidar com essas problemáticas. Porque se elas agora aparecem associadas à figura do Bolsonaro e ao governo Bolsonaro, essa associação não é fundamental. A associação é uma associação da extrema-direita com o governo Bolsonaro e com o próprio Bolsonaro. Mas a associação fundamental aqui é entre essas apropriações e a extrema-direita. Então, mesmo no momento pós-Bolsonaro, esses usos e abusos da Idade Média vão continuar acontecendo e a gente precisa estar vigilante, atento para isso, mas a gente precisa, sobretudo, oferecer alternativas, oferecer outras ideias de Idade Média. Obrigado.